Hoje eu vou mostrar para vocês uma peça que, se você não fizer manutenção nela, uma manutenção preventiva, o carro para. Onde você estiver, ele vai te deixar na mão. Me acompanha no vídeo aí que eu vou explicar para vocês qual peça que é e os sintomas que geralmente ela dá antes dela parar. Me acompanha no vídeo. Fala pessoal, meu nome é Luciano Watanabe, da Impulso Veículos de Toyohashi, em mais um vídeo aí da série Abrindo o Capô. Hoje eu vou explicar uma peça muito importante, essencial, que geralmente, às vezes, a pessoa não se atenta, ou às vezes pode vir dando sintomas e a pessoa não pega. Geralmente ela vai só simplesmente sentir quando o carro parar. É nessa hora, geralmente, que a pessoa fala, putz, parou o carro, seja no trânsito, está andando com o carro, está indo para a fábrica, acordou de manhã, andou um pouco, bom, enfim, isso acontece muito, tá? A gente pega muito. Então eu vou dar o exemplo desse carro aqui, né? Pode ser um carro pequeno, um carro grande, não tem tamanho, tá? Essa peça aí é o alternador, que é uma peça que carrega a bateria, tá? Esse alternador fica localizado na parte da frente, junto com a correia auxiliar. Bom, eu vou explicar para vocês agora o sintoma que dá na questão do alternador. Os sintomas, na maioria dos casos, acontecem da seguinte forma. Você está andando com o carro, tá? Eu vou explicar um por um para vocês entenderem. Você está andando com o carro, de repente você vê uma queda de energia, de alteração de energia. Uma queda tanto que, se você notar no painel, se for à noite, né? No painel, no farol, uma queda de energia, você sente uma alteração. Ou você sente uma leve alteração na aceleração do carro, onde você está acelerando, você sente, não é falha, né? Não é perda de potência, você sente uma alteração no funcionamento do carro. Isso acontece porque, geralmente, quando ele está trabalhando, o alternador, ele está carregando a bateria. Quando ele para de carregar a bateria, nessa hora que ele para de carregar a bateria, todos os consumidores, que são atuadores, sensores, enfim, toda a parte elétrica do carro passa a consumir só da bateria, né? Porque a primeira consome da bateria, só que a bateria trabalha em 12 volts. Quando ela começa a baixar a carga e o alternador não carrega a bateria, nessa hora ela dá uma queda de energia, né? Fazendo com que os sensores trabalhem com menos voltagem do que é o necessário para eles trabalharem nessa hora. Então, geralmente, atuadores para regular marcha lenta, enfim, todos de rotação, de fase, e assim vai. Esses sensores, injeção, ignição, ele vai dar uma alterada, altera lenta, né? Então, você vai sentir uma queda de energia, uma queda no desempenho do carro, uma queda na luz do carro também. São sintomas. Às vezes o sintoma é sutil, é pequeno, você vai notar, mas é coisa rápida. Ele volta, mas não é normal. Tá? Não é normal. Se você tem um carro que a bateria está feita a manutenção corretamente, a bateria está dentro do prazo dela, pode ser alternador. Esse é um dos sintomas. O outro sintoma muito comum de dar, no caso, quando é alternador, é você estar andando com o carro e acende a luz vermelha da bateria no painel. Acendeu a luz vermelha do painel, nessa hora, quando ela acende, é que o alternador morreu, acabou. Ele parou de carregar a bateria. Nessa hora você entra, você tem o tempo, logicamente, não precisa se desesperar, mas nessa hora você desliga, você pega o carro, se você estiver numa estrada, se você estiver numa avenida principal, você desloca ele para algum local seguro, inconveniente, enfim, um acostamento para você poder, né, ligar para o guincho e tudo mais, para poder fazer toda a parte de guinchar o carro para levar para uma oficina mecânica, né? Também é um sintoma, mas geralmente quando acende a luz da bateria no painel, aí já é um estado crítico. Geralmente queima o regulador do alternador, que é uma peça interna do alternador, aí ele para de carregar de vez. Quando acende essa luz vermelha, que é o desenho da bateria, é que ele parou de carregar. Aí, Luciano, mas ele vai parar na hora que acender a luz? Não, ele não vai parar na hora que acender a luz. Mas ele vai consumir a energia da bateria, é 12 volts, e ela vai baixando a energia da bateria, né? Mas se você estiver andando com o carro, é rápido também, não é uma coisa demorada, é rápido para acabar da bateria
e aí o carro para e não pega mais, não vai ter partida, você vai tentar dar partida, não vai ter nem partida. Tá? Isso aí também é um dos sintomas também. Outro sintoma também, muito comum de dar, partida pesadas, pela manhã também, você vai dar uma partida no carro, não estava, mas começa a ficar uma partida meio pesada, em vez de ele falar, não, ele fala, então ele está pesado para rodar o motor. Também é um sintoma que a bateria de repente não catou a carga suficiente. Você desligou o carro, deixou de um dia para o outro, ou o alternador está trabalhando abaixo da média que ele tem que trabalhar carregando, ele tem que trabalhar acima de 13,5. Na média de 13, 14 praticamente. Tem alternadores que trabalham 14 ponto alguma coisinha, tá? Para carregar a bateria. Se ele não trabalha, ele trabalha abaixo disso, que ele já está ruim, ele não deixa a bateria com carga suficiente. O que ele faz? A bateria fica com meia carga e aí a partida fica fraca também. O problema não está na bateria, né? Então faz o teste, se a bateria está ok, está em dia, o problema também vem do alternador, tá? Então esse daí também é um sintoma muito comum de acontecer também, né? De você sentir a partida pesada. Pode ser motor de arranque? Pode, mas nesse caso, se estava normal o carro e de repente fica uma partida pesada, pode ter certeza, ou pode ser alternador ou geralmente ou bateria. Se você fez a manutenção da bateria, é alternador, né? Outra coisa também muito que acontece, às vezes você vai começar a escutar um barulho, de repente um barulho estranho no motor em funcionamento. Pode ser um barulho de rolamento, também pode vir, esse barulho pode ser ocasionado pelo rolamento também do alternador. Também é um sinal que é sempre importante. Escutou um barulho estranho, está fazendo esse barulho, esse roncado de rolamento, também é importante. O barulho também diz também que o alternador também já está na hora de trocar também. Leva aí para poder fazer uma revisão detalhada e ver o alternador, né, e ver essa parte também. É uma coisa que acontece muito também, né, nesses casos também. Outra coisa que é muito comum é, de repente, você está andando com o carro, você sai do carro, você... Nossa, cheiro de queimado, você sente aquele cheiro de queimado, você fala, nossa, estranho, mas não tinha esse cheiro. E você vê que vem da parte da frente. Também pode ser sinal que, de repente, você acabou de queimar o regulador do seu alternador e está cheirando queimado. Importante, fique em observação, liga o carro, dá partida, vê se não acendeu nenhuma luz do painel, né? E aí você, tranquilo, vai com o carro e vê, mas fica atento. Cheirou queimado, às vezes já aconteceu também, de repente a pessoa pega alguma coisa por baixo, um plástico, gruda no escapamento, cheira queimado. Mas se não é o caso, você olhou por baixo, não tem nenhum plástico grudado no escapamento, pode ser alternador, pode ser regulador também, né? Então tem outra coisa também, nas luzes de painel, às vezes não acende a luz da bateria, mas quando, isso é mais difícil de acontecer, mas quando ele dá uma queda de energia muito grande ao alternador, né, ou ele entra, vamos dizer assim, meio em curto, acende umas luzes aleatórias no painel, acende EPS, que é direção elétrica, acende ABS, acende várias luzes no painel aleatórias, né? E você se assusta. Isso aí também é sintoma também que pode ser o alternador, porque o alternador, como ele faz a alimentação da bateria, como eu falei anteriormente, ele faz a alimentação da bateria. Quando ele para de carregar a bateria, que dá aquela carga baixa, os consumidores também, os sensores que fazem leitura de massa, o sensor MAF, sensor de rotação, os sensores que vai no motor, eles trabalham em média em 5 volts. Quando cai abaixo disso, eles ficam meio doidão, ficam meio louco, vamos dizer assim. E nessa hora começa a acender algumas luzes no painel aleatória, porque ele vai indicar leitura incorreta dos sensores, mas não é, porque teve uma queda de energia e aí dá essa alteração também. Então fica ligado nisso também, que é muito importante. Isso é sintoma e pode ser alternador também. E outra coisa também que pode acontecer no alternador, que às vezes
pode acender a luz não de sobrecarga, mas algumas luzes também no painel, é quando o alternador também ele excede o carregamento dele acima do normal dele, que ele tem o máximo que o regulador trabalha regulando, por isso que fala regulador, regulando para que ele carregue da forma correta a bateria, não ultrapassando até 14 volts. Na realidade ele pode dar um pouquinho mais, 14 pontos alguma coisa, mas não muito a mais que isso aí não, porque senão ele pode dar uma sobrecarga e da mesma forma também ele pode prejudicar os sensores do motor também. Nessa hora também acende luz de painel e pode ter alteração também no funcionamento do carro, na força do carro, na hora que você está andando com o carro. Essa anomalia que acontece, você pode identificar que você vai estar andando com o carro. Porque eu sempre falo, a melhor pessoa para saber é você que está andando com o seu carro. Então você conhece, todo dia seu carro, você anda com ele, então você sente. Alguma coisa normal, esses sintomas apareceu para você, corre para uma oficina mecânica de confiança para você estar fazendo um diagnóstico mais detalhado aí na parte do alternador, né? Porque muitas vezes o alternador ele é muito sutil, o problema às vezes é muito sutil. Às vezes você pega um alternador que ele também, não é que ele para de carregar, tem hora que ele para de carregar e ele volta, tem hora que ele às vezes ligou alguns consumidores a mais, ar-condicionado, que ligou ventoinha, que ligou a ventoinha interna também, que solta o ar nos difusores, e nessa hora o compressor está trabalhando também, está consumindo energia também, nessa hora aí, à noite, o farol ligado, você está consumindo várias coisas. Então, se o alternador, se não estiver trabalhando corretamente, nessa hora, se ele estiver trabalhando abaixo do que ele tem que trabalhar, ele não consegue carregar a bateria. E às vezes você está andando com o carro, tudo bem, você está andando, vai tranquilo. Só que você para ele não carregou a bateria. Ele deixou a bateria com a carga bem baixa. Você vai dar partida, não pega. Ou você parou o carro, encostou, né? Ligou o pisca-alerta, ficou 10 minutos, 5 minutos com o pisca-alerta ligado, você vai dar partida, cadê partida? Não tem partida. Então, é o alternador, tá? São esses geralmente os sintomas que dão, né, no alternador, né? Fica ligado se acontecer com você, pode ser alternador, verifica, vê como está a situação do seu alternador, tá? Se você gostou, curte, compartilha, se esse conteúdo foi relevante para você. A gente também quer agradecer muitas pessoas que mandaram mensagem agradecendo por causa do conteúdo das aulas que a gente está soltando aí. Ajudou muitas pessoas aí para poder dar um diagnóstico de alguma coisa assim relacionada à correia, que nem, por exemplo, a pessoa foi e ela já conseguiu observar no carro dela e mandou arrumar e tal. As pessoas que mandaram mensagem agradecendo. Agradeço as pessoas também que seguem o conteúdo da gente, tá bom? Se o conteúdo foi relevante para você, curte, compartilha. A gente está aí nas redes sociais, a gente está no Facebook, Luciano Watanabe, no YouTube, Luciano Watanabe. Digita lá que você vai achar a gente lá. Se inscreve lá se você não é inscrito, que a gente vai estar sempre soltando conteúdo. Esse, que nem da série Abrindo o Capu, vai ser um dos conteúdos. Mais para frente a gente tem mais conteúdo aí que a gente vai soltar, mais avançado ainda para vocês que estão acompanhando, né? E também a gente está também lá no Facebook, tanto na fanpage da Impulse Veículos e também Luciano Watanabe, tá? Fica acompanhando a gente lá, que a gente sempre, todo dia, constantemente, a gente está soltando conteúdo direto, tanto de publicação de manutenção, revisão, chaquem, toda a parte que é feita aqui na oficina, parte de, né, chaquem, a manutenção é feita, tudo que é feito aqui. E algumas coisas a gente consegue postar, nem tudo a gente consegue postar, mas no nosso tempo a gente procura postar para estar agregando para vocês aí, para vocês estarem aprendendo cada vez mais sobre revisão e manutenção, tá bom? Espero que o conteúdo foi relevante para vocês. Um abraço, fica com Deus.